Achar os diâmetros dos parafusos de aço da conexão, todos os diâmetros iguais, como está mostrando na figura. 3 parafusos, 1, 2, 3, de cada lado, né? Tem 3 parafusos à esquerda e 3 parafusos à direita, como está mostrando aqui na vista lateral. Então, essas placas em cinza, elas estão conectadas, mostrando aqui do lado esquerdo. E o processo se repete do lado direito. Tá? Essa placa aqui está suportada por 3 parafusos. A conexão, ela vai ser solicitada por uma força P de tração. Mas o que acontece com os parafusos? Tá? Aqui o exercício está pedindo para calcular o diâmetro necessário para suportar essa força P. A força que está sendo aplicada é conhecida, né? O P é igual a 13 kN. Os parafusos são de seção circular e tem a tensão admissível já calculado, 89 MPa, né? Um parafuso de alta resistência. E ele quer o diâmetro do parafuso com múltiplo de 1/8 de polegada. Então, o que significa isso? Né? O parafuso deve ter a resposta assim, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, tá? Múltiplo de 1/8 de polegada. É a precisão que o exercício está solicitando. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Se uma placa deslizar, significa que os parafusos não suportaram a força P. Então, as seções transversais do parafuso, que são 2, né, para a placa que eu desenhei aqui, achorei em amarelo, deslizar da direita para a esquerda, o parafuso deve ter 2 seções cisalhadas. 2 seções, como mostra esse esquema aqui. Cada parafuso vai cortar, vai cisalhar em 2 seções. Que a gente chama de cisalhamento duplo. E eu tenho 3 parafusos. Tensão de cisalhamento é a força cortante dividido pela área paralela à força cortante. Essa tensão que está agindo tem que ser menor que a tensão admissível que foi dada no problema. Então vamos lá, vamos fazer isso. A tensão cortante está sendo suportada por 3 parafusos, cada parafuso tem uma área duplicada, né? 2 vezes πd² sobre 4. 3 parafusos, 2 áreas de πd² sobre 4. Isso tem que ser menor que a tensão admissível, tá? Como eu coloquei aqui. Tensão tem que ser menor que a tensão admissível. Tensão de cisalhamento. A força cortante que está agindo na seção transversal é a força P, que é conhecida. 3 parafusos com 2 áreas. Então, nós temos uma tensão P dividido por 6 vezes πd² sobre 4. Vou trocar o D com tal admissível. O D está ao quadrado, então vou tirar a raiz quadrada. Então, a nossa expressão fica assim. O diâmetro tem que ser maior que raiz quadrada de P dividido por 6 vezes π vezes tal admissível dividido por 4. Adotamos a força em newtons. 13 kN são 13.000 newtons. E a tensão admissível de 89 MPa, já adotando a força em newtons, então 89 newtons por milímetro quadrado.
Cada newton por milímetro quadrado já é 1 MPa. Colocando esses valores na nossa fórmula, nós temos o diâmetro maior do que 5,56 milímetros. Cada 1/8 de polegada, 1/8 significa 0,125 polegada. Então eu vou dividir 5,56745 por 1 polegada. E vou encontrar 0,219191 polegada. Quantas 1/8 eu tenho aqui dentro? Então eu vou pegar esse número e dividir por 1/8 de polegada. Dividir por 1/8 é a mesma coisa que multiplicar por 8. Tá? Então, se eu multiplicar esse número aqui por 8, eu vou encontrar 1,75. O maior número inteiro depois de 1,75 é 2. Então, 2/8. Tá? Claro que a gente não diz 2/8. Né? 2/8 é o 1/4 de polegada. Tá? Então, se os parafusos tiverem diâmetro de 1/4 de polegada, né, o que acontece aqui nessa placa amarela também vai acontecer na placa cinza do lado direito. 3 parafusos à esquerda e 3 parafusos à direita, tá, vão dar a resistência necessária para resistir a uma força de 13 kN. Beleza? Tensão de cisalhamento. Valeu, galera!